O presidente e os ministros. Cometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida. Mira aeronave colidiu com uma das torres do World Trade Center. A derrubar uma parte do muro de Berlim. Iraquiano Saddam Hussein, condenado por crimes contra a humanidade. Hoje, encerraremos as nossas relações com a Organização Mundial da Saúde e redirecionaremos essas verbas para outras necessidades urgentes e globais, também ligadas à saúde pública mundial. Assim, Donald Trump anunciava, no último dia 29 de maio de 2020, que os Estados Unidos estariam rompendo relações com a Organização Mundial da Saúde. Em um discurso cheio de acusações e vazio de prova, como é costume desse governo de Trump, ele trazia à tona um problema para as grandes lideranças políticas internacionais. Gente, é necessário contextualizar alguns pontos importantes. Primeiro, vamos abordar as acusações de Trump. Trump fala que as instituições internacionais vêm sofrendo muitas influências chinesas e destaca a influência da China em relação à OMS. Segundo ele, a OMS não está tendo independência em relação aos chineses. E as lideranças chinesas pressionaram a OMS a mudar o foco diante da pandemia, a omitir informações, principalmente quando houve o início dessa pandemia no chamado vírus de Wuhan, que é assim que ele gosta de chamar o coronavírus. Inclusive, é um discurso bastante criticado por diversos políticos, e lideranças na saúde pública internacional. Gente, a gente precisa entender uma característica do governo de Trump, que é o nacionalismo exagerado e um discurso voltado principalmente para sua base eleitoral. Não podemos esquecer que hoje, esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos. E Donald Trump vem perdendo espaço para Joe Biden, principalmente em áreas que Hillary Clinton tinha sido derrotada na eleição anterior. Então, o cenário para o futuro da eleição de Trump parece ser nebuloso. Óbvio que ainda faltam alguns meses e muitas coisas podem acontecer até lá. Outro ponto importante, sempre que Trump tem um problema interno a resolver, ele pratica o que nós chamamos de distração política, que é trazer um outro problema, gerar uma certa polêmica devido à incompetência e incapacidade de resolver um problema sério da atualidade. Aliás, essa parece que é uma característica de vários líderes globais. Quando tem incompetência para resolver um problema, vai criando outros e outros e outros. Qualquer semelhança com o Brasil aí é mera coincidência. Eu queria destacar o seguinte: os Estados Unidos sempre foram líderes na criação de instituições internacionais. As Ligas das Nações, que foi criada lá depois da Primeira Guerra Mundial, teve papel fundamental dos Estados Unidos e, devido à não ratificação por parte do Congresso estadunidense, os Estados Unidos acabou não fazendo parte posteriormente. Para muitos especialistas, essa é uma das razões pela qual a Liga das Nações foi dissolvida. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU foi criada. A ONU, o FMI, a Unesco, a OMS, do qual os Estados Unidos agora apresentam interesse em romper relações, sempre tiveram participações dos Estados Unidos no momento de sua criação. Eu queria trazer um outro ponto também, que é a relação entre China e Estados Unidos. Quando os Estados Unidos acusam China de estar interferindo na OMS, na verdade, Trump traz apenas um capítulo a mais para uma história já longa de desavenças e atritos com o gigante asiático. Isso é resultado direto de uma constatação. Desde 1985, e eu queria que vocês olhassem esse quadro aqui agora, que eu vou mostrar, olha para cá. Desde 1985, a gente observa aí que na balança comercial com os chineses, os Estados Unidos vêm apresentando um aumento de um déficit. Observe que de 85 até 2018, os Estados Unidos vêm apresentando esse déficit na balança comercial. Tivemos uma oscilação ali em 2010, mais ou menos, na época da crise internacional, um outro momento de oscilação, mas a gente percebe gradualmente o aumento da balança deficitária dos Estados Unidos em relação à China. E aí no gráfico eu queria destacar o ano de 2001,
que é quando a China entra na Organização Mundial do Comércio e a partir daí várias nações passam a reconhecer a China como uma economia de mercado. E como economia de mercado, pronta para realizar relações comerciais do ponto de vista capitalista, o Brasil, por exemplo, passa a ter na China um grande parceiro comercial e a partir de então há uma ascensão absurda do comércio entre Brasil e China e hoje esse país é o nosso principal parceiro comercial. Outro ponto de destaque é que desde o início do governo Trump ele vem se destacando por fugir de acordos internacionais. Foi assim no Encontro Internacional de Direitos Humanos da ONU, foi assim no Acordo Comercial Transpacífico, que os Estados Unidos abandonaram, foi assim no Acordo de Paris, foi assim com a Unesco, que os Estados Unidos também anunciaram o rompimento, foi assim com o Acordo Nuclear com o Irã. Então, vem sendo característica dos Estados Unidos tentar fugir de acordos internacionais e, ao mesmo tempo, acusar a globalização, do qual Trump e os seus partidários chamam de globalismo, de ser uma teoria conspiratória, que o objetivo principal seria diminuir a liderança dos Estados Unidos no mundo. Ora, é muito fácil entender que quem mais diminui o poder de influência dos Estados Unidos no mundo é o próprio Trump e sua política de guerras comerciais. Desde que ele chegou ao poder, os Estados Unidos vêm tendo desavenças e atritos comerciais com vários países. E aí eu tenho um outro mapa para mostrar para você como que os Estados Unidos vêm se comportando do ponto de vista comercial com várias nações. Observem aqui esse mapa aqui, ó. Os Estados Unidos apresentaram guerra comercial com a União Europeia. Quando eu falo em guerra comercial, estou falando da troca, de aumento de tarifas. Guerra comercial com o Canadá, com o México, com a Índia, com a própria China. Até o Brasil passou por processos de aumento de tarifas. Então, essa política de Trump, de guerras comerciais, mostrando um protecionismo cada vez mais intenso, vem gerando um isolacionismo dos Estados Unidos. Há quem diga, por exemplo, que lideranças chinesas querem a vitória de Trump na eleição. Porque a vitória de Trump na eleição seria a certeza de que os Estados Unidos teriam uma política cada vez mais isolacionista, abrindo uma lacuna para o aumento da participação de outros atores no cenário internacional. Seria a hora da China ocupar um espaço, a própria União Europeia, os países emergentes de uma forma geral. Então é preciso entender que o discurso de Trump em relação à OMS apenas é mais uma característica de seu governo, de abandono dos acordos internacionais, de uma tentativa de fugir do chamado multilateralismo e imaginando que esse caminho deixaria os Estados Unidos mais fortes. Na verdade, os resultados que nós vamos colher em algumas pesquisas mostram que os Estados Unidos vêm perdendo influência global. Ele continua sendo a principal economia do planeta. Os Estados Unidos estão à frente disso. Mas vem perdendo espaço e hoje o poder dos Estados Unidos torna-se muito mais militar do que econômico. Só que o poder militar sozinho não garante a permanência dos Estados Unidos como líder da economia global. Eu queria encerrar só para a gente mostrar o crescimento da economia chinesa nesses últimos anos. Um videozinho curto que mostra como a China conseguiu, em pouco tempo, ocupar o espaço de grandes potências e sair de uma posição longínqua até a segunda maior potência do planeta. E observe a distância do PIB entre China e Estados Unidos.
pós-vídeo, deixando um questionamento que está sendo debatido bastante entre várias pessoas ligadas à economia e principalmente à geopolítica internacional. O mundo pós-pandemia vai consolidar esse processo de expansão chinesa em relação aos Estados Unidos? Ou, pós-pandemia, nós teremos uma nova transformação, onde vários países que dependiam economicamente da China em diversos setores vão se reorganizar, já que a pandemia deixou claro que a dependência em relação a um país pode ser muito maléfica. Ninguém sabe. Uns consideram que o fato de a China retomar primeiro o crescimento econômico vai dar uma vantagem absurda para o dragão asiático, e outros consideram que, na verdade, a China vai perder muito de sua importância do ponto de vista comercial, porque várias nações vão perceber que é necessário produzir o que antes vinha majoritariamente da China. Só o tempo vai dizer. Eu deixaria essa análise aí para você em casa, quem gosta do assunto, pesquisar, projetar o que nós teremos no futuro. Um abraço e até a próxima.